Hoje eu vou dar continuidade à série de mensagens que eu tenho feito no livro de Isaías. Talvez os irmãos estivessem esperando que eu fizesse uma mensagem especial de Páscoa, pela celebração do dia da Páscoa. Mas uma das decisões que eu tomei alguns anos atrás é que os feriados não vão ditar a minha pregação. A Bíblia ensina que o pregador, o pastor, ele deve pregar a Bíblia. E toda a Bíblia fala de Jesus. Então, toda passagem da Bíblia, ela deve levar a gente à cruz de Jesus. Então, na verdade, qualquer mensagem bíblica, ela é uma celebração da Páscoa. Ela é uma celebração daquilo que Jesus fez por nós. Então, eu não preciso de uma mensagem especial a respeito da Páscoa, porque toda mensagem da Bíblia é a respeito do que Jesus fez na cruz do Calvário. E nós devemos, então, nos esforçarmos e levarmos a mensagem do Evangelho. E é isso que eu tenho feito. Eu tenho pregado semana após semana no livro de Isaías, versículo por versículo, desde o primeiro capítulo. E agora nós estamos no capítulo 30, e hoje eu vou encerrar no capítulo 30, eu vou estar lendo do versículo 18 em diante. Nós vamos aprender. Eu não vou fazer a leitura toda do capítulo agora, do versículo 18 até o 33. Daqui a pouco vou fazer apenas a leitura do primeiro versículo, e nós vamos estar aprendendo com esses versículos bíblicos a respeito. Essa passagem, ela não fala da Páscoa em si, ela não fala da Páscoa em si, mas vocês vão ver que o que essa passagem ensina hoje aqui, que fala a respeito da redenção do povo de Israel, da nação de Israel, que acontecerá no milênio, tem tudo a ver com a Páscoa que nós celebramos agora. Então nós vamos poder aprender um pouco com isso aqui também e lembrar desse dia. Então hoje nós vamos aprender, como eu disse, essa passagem ela está dentro do capítulo 30, e todo o capítulo 30 ela é uma profecia de Isaías que na verdade começou no capítulo 27, vai se encerrar no capítulo 32, onde Deus fala diretamente com a nação de Israel. Abrindo os olhos de Israel, que vinha sendo chamado a se arrepender dos seus pecados, e eles não estavam ouvindo a Deus. Então Deus está sendo bem direto na sua mensagem aqui agora, apontando cada um dos seus pecados. E quando a gente chega no capítulo 30, a gente descobre que um pecado que Deus está apontando diretamente para Israel, que tem causado e vai causar a destruição de Israel, naquele tempo, naquele momento. Por isso, mais tarde, Deus teria que restituir a nação, reconstruir a nação, ele teria que restaurar essa nação. Era o fato deles estarem fazendo alianças erradas. Em vez de confiar em Deus, eles estavam confiando no mundo. Eles estavam fazendo aliança com o Egito. Eles não tinham ido ainda fazer essa aliança, mas a palavra de Deus mostra para a gente que eles já haviam se decidido. Ou seja, Deus já sabia que eles não iam voltar atrás nessa decisão. Eles iam ir até o Egito, iam formar uma aliança com a nação egípcia, que um dia foi a nação que os escravizou. Um dia a nação que Deus libertou eles dela, e agora eles iam voltar lá atrás e fazer uma aliança com quem os havia escravizado, e se esquecer de quem um dia os libertou. Esse era o grande pecado, eles estavam rejeitando a Deus, em outras palavras. E aí nesse capítulo a gente aprende que isso aconteceu porque, na metade do capítulo 30, foi a última mensagem que eu preguei, a gente aprende que isso aconteceu porque eles começaram a se desviar da palavra de Deus. Eles começaram a ir para a palavra de Deus e começaram a filosofar. Eles começaram, não, mas Deus falou isso, mas eu acho que não é bem assim. E eles começaram a introduzir os seus próprios conhecimentos, a sua própria ciência, e a acreditar no que o homem ensinava e não no que Deus ensinava na palavra de Deus. Então, o fato de eles estarem aos poucos abandonando a palavra de Deus, estavam levando eles a fazerem alianças erradas que traria a destruição. Só que agora, no final do capítulo, como Deus é um Deus de misericórdia e um Deus que quer salvar, ele vai mostrar aqui que apesar de Israel estar tomando essa atitude, parece que já não tem mais volta, e a gente já conhece a história, Afinal, a gente sabe que eles realmente não voltaram atrás, eles não se arrependeram, mas ainda assim Deus não desistiu dele. E quando Deus promete, ele cumpre
cumpra o que Ele promete. E essa palavra, essa mensagem de hoje vai mostrar isso pra gente, que Deus nunca volta atrás nas suas alianças ou nas suas promessas. Ele nunca volta atrás. E é isso que dá segurança para mim hoje, crente, de que se eu crer no nome de Jesus, quando chegar a hora eu serei salvo. Porque Ele prometeu e Ele fez uma aliança. Aliás, a celebração da Páscoa é o quê? É a celebração da aliança que Jesus fez na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. E Ele ressurgiu da morte, vencendo o nosso último inimigo, que era a morte, para provar para mim e para você que se Ele escapou da morte, nós em Jesus também podemos escapar da morte. Então, como eu disse, tem tudo a ver, porque é exatamente o que Deus ia falar aqui agora com essa nação. Ele está mostrando. Antes de eu começar a leitura em Isaías 18, eu quero ler uma passagem que está em Naum, um outro profeta. Naum, capítulo 1, o versículo 3 e o versículo 7. Porque nós vamos ver que a restauração de Israel não está baseada na performance de Israel. Não é porque eles se tornaram pessoas melhores, mais produtivas, mais crentes. Não, não. Pelo contrário, se hoje nós olharmos para o mundo, a maioria dos judeus, na verdade, estão muito longe de Deus. E cada dia mais longe. Existe, né, graças a Deus, ainda entre os judeus, muitos também que estão sendo salvos. É uma realidade. Mas perto do número de judeus que há nesse mundo, ainda é um número quase irrisório. Porque Deus fez o que Ele prometeu para Abraão, que um dia a descendência dele seria como a areia do mar, como as estrelas do céu. Você pode andar em qualquer canto desse mundo que você vai achar um judeu por lá. Porque Deus espalhou eles pelo mundo, eles estão em todo lugar, porque Deus cumpre o que Ele promete. Então, agora Ele vai mostrar que Ele vai restaurar essa nação mais uma vez, Ele vai dar essa oportunidade para essa nação mais uma vez ser o que ela deveria ser, e Deus fazer o que Ele prometeu que irá fazer através dela, não baseado no que eles fazem, mas baseado no caráter de Deus, no seu próprio caráter e na sua aliança. Então eu quero ler Naum, capítulo 1, versículo 3 e versículo 7. Olha só o que ele diz. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Versículo 7. O Senhor é bom e fortalece no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, hoje diante da Tua palavra nós queremos nos render. Como Naum profetizou, Senhor, esta palavra de esperança, Senhor. O Senhor, graças a Deus, é tardio em irar-se. Porque, Senhor, o que realmente nós todos merecíamos aqui por causa dos nossos pecados era a Tua ira. Mas o Senhor derramou o Teu amor, Senhor, e entregou a vida do Teu Filho na cruz do Calvário. E hoje nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus, porque Ele ressurgiu para nos dar a vida eterna. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui para que creiamos o Teu nome, Deus Pai. Obrigado, Senhor, pela palavra de vida que o Senhor tem nos dado, Senhor. Mas, Senhor, nós sabemos que o Senhor é justo, o Senhor é fiel e o Senhor é santo. E o Senhor não vai inocentar o culpado, Deus Pai. Por isso, Senhor, o Senhor mandou o Seu Filho Jesus, para que então, Senhor, Ele pagasse a culpa do culpado. E, Senhor, Ele na cruz pagou o preço, morrendo pelos nossos pecados, para que então nós pudéssemos ser inocentados, Senhor, pela Sua morte. Senhor, nós não saímos livres, Senhor, Pai, sem justiça. Porque o Senhor se fez justiça na cruz do Calvário por nós. E é isso que nós celebramos hoje aqui. Senhor, hoje nós podemos celebrar, hoje nós podemos nos alegrar, porque o Senhor se fez justiça por nós. Na sua santidade o Senhor cobrou o preço, mas o Senhor mesmo pagou o preço na cruz por nós. Obrigado, Deus Pai, por ter pago o preço pela minha vida e a vida dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Obrigado, Senhor, porque esta conta não foi creditada na nossa conta, Senhor, Pai querido, porque nós não teríamos como pagá-lo. Mas, Senhor, o Senhor veio e pagou essa conta por nós, porque o Senhor poderia pagar de uma vez por toda essa conta. E é isso que nós celebramos nesse dia, Senhor, essa vitória.
Porque o Senhor não se esquece das tuas promessas e nem das suas alianças. E nós também, Senhor, não queremos nos esquecer das tuas promessas e das tuas alianças. Por isso, abre hoje o nosso coração para ouvirmos a tua voz, Senhor, e não, Senhor, imitarmos o povo de Israel que um dia fechou os seus olhos e os seus ouvidos e se desviou. Por isso, Senhor, até hoje tem sido destruído e muitos têm morrido. Mas, Senhor, que possa trazer a esperança, não só para nós, mas também para o teu povo, para que no dia certo o Senhor venha restaurar esta nação. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém. A gente percebe aqui nessas pequenas frases de Naum, em que no coração de Deus há um desejo de receber de volta a sua criação. Muitas vezes, nós, até mesmo quando não éramos crentes, nós pensamos que Deus é pai, porque a gente chama Deus de pai, mas na verdade Deus não é pai, Deus é criador. Deus, ele foi pai apenas de um, ele foi pai apenas de Jesus Cristo. E hoje, se ele pode ser pai de mais de um, foi porque nós somos adotados por Jesus Cristo. Então hoje nós somos filhos de Deus e podemos dizer que somos filhos de Deus. Mas a realidade é que filho, Deus só tem um, é Jesus Cristo. É Jesus. Nós somos sua criatura. E às vezes isso pode trazer uma confusão na nossa vida e nós podemos pensar que eu sou filho de Deus, Deus é pai, Deus vai dar um jeitinho para resolver o meu problema. Bom, Deus não deu um jeitinho na história para resolver o problema de ninguém. Deus tinha um plano formulado antes da fundação do mundo que deveria seguir o seu curso para que então nós pudéssemos ser restituídos ao nosso Criador. Para que então tivéssemos a restauração das nossas vidas diante da culpa do nosso pecado. E não foi diferente com a nação de Israel. A nação de Israel havia se desviado, ela ia continuar desviada e Deus ia ter que fazer justiça. Porque quando não há reconhecimento, quando não há arrependimento, não adianta sacrifício, porque ele não pode fazer nada. É necessário que haja um arrependimento, e não houve esse arrependimento. Então Deus ele vai começar a mostrar. Então agora eu quero entrar com os irmãos na passagem em que eu vou estar pregando hoje, que é Isaías capítulo 30, a partir do versículo 18. E ele começa dizendo assim no versículo 18: Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade, ou de justiça em algumas outras traduções. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Olha que interessante essa passagem aqui. A gente percebe que o verso ele começa com uma expressão aqui, por isso. Entretanto, por isso. Ou seja, ele está mostrando que há uma razão. Que razão é essa? Olha, por isso o Senhor esperará para ter misericórdia. Ou seja, Deus está falando, ele vinha falando nesse capítulo, entenda uma coisa, o capítulo não começou no versículo 18, ele começou antes, o assunto começou antes. É que eu estou começando minha mensagem agora no versículo 18, mas a conversa já vinha rolando, e Deus vinha chamando eles ao arrependimento, e eles não estavam se arrependendo. Então Deus diz, porque vocês não estão se arrependendo, por isso, pela falta de arrependimento, eu também vou esperar para agir com misericórdia. Interessante. Deus não vai deixar de agir com misericórdia, mas ele pôs uma pausa. Ele está dando uma espera. Ele está dizendo para o povo dele, olha, eu vou agir com misericórdia, mas eu vou esperar. E olha, eu vou dizer que coisa triste é a gente ter que esperar Deus fazer o que ele se propôs a fazer naquele momento. Por quê? Quando ele disse isso, foi 600 anos antes de Jesus Cristo nascer, já há 2000 anos que Jesus nasceu, já faz pelo menos 2600 anos que o povo está esperando essa misericórdia descer. Tem alguém aqui que quer esperar esse tempo todo? Não? Então eu vou dar um conselho já logo no início da minha pregação, antes de chegar no final e fazer um apelo. Já vou apelar no princípio. Ouve o que ele está dizendo e se arrependa dos seus pecados. Aleluia. Porque ele está dizendo, porque vocês não se arrependem, eu vou esperar. Eu vou esperar. Eu estou esperando. Bom é que Deus tem tempo, né?
Ele tem uma eternidade para esperar. Um dia, 1000 anos, 1 milhão de anos, para ele não faz diferença nenhuma. Mas deixa eu perguntar uma coisa, você tem tempo para esperar? Para pensar nisso. Você tem esse tempo? Muitos judeus, desde esta geração, já estão condenados para o inferno pela eternidade. Muitos. Porque não se arrependeram. Um dia Deus vai voltar a restaurar, mas quem passou, passou. Mas a promessa de Deus um dia vai se cumprir. Então ele está dizendo, olha, eu sou longânimo, eu vou esperar. Deus, ele sabia de todas as coisas, ele conhecia, ele já sabia que o povo não ia deixar os caminhos de rebeldia. Mas ele diz, olha, eu vou ser longânimo. Vocês desistiram de mim. Vocês me viram livrar vocês do Egito, mas agora vocês estão esquecendo de mim, vão voltar para o Egito, vão fazer aliança com quem um dia os escravizou, eles se esqueceram de mim, mas eu não me esqueci de vocês. Eu vou continuar esperando. A gente tem uma passagem na Bíblia que é uma parábola na Bíblia que fala disso, que é a parábola do filho pródigo. Que é o quê? O filho que um dia rejeita o amor do pai, pega a sua herança e fala, não, eu quero o que é meu. Você quer o que é seu? Então toma. Leva o que é seu. Se dá muito mal na vida, e o pai fica todo dia lá esperando. Ele fala, deixa ele, estou aqui. Se ele quiser, se ele se arrepender, se ele voltar, se ele me procurar, eu recebo de volta. E ele todo dia ia para a cerca lá da fazenda e esperava o filho voltar. Imagina, né? É isso que a gente vê, o amor de um pai. Eu não sei, a passagem não diz quantos anos se passaram, quanto tempo se passou, mas pelas coisas todas que aconteceu, eu acho que isso se passou durante vários anos da vida desse rapaz. E todo dia, a palavra diz que todo dia ele ia esperar, todo dia ele ia lá. Imagina o desespero de um pai, a dor do pai esperando o filho ter consciência. É assim que Deus está, querido. Ele está assim esperando todos os dias, que você que tem ouvido a palavra de Deus se arrependa dos seus pecados e corra para Ele. Ele todo dia vem à beira da cerca esperando os seus filhos voltar. Todo dia. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, a palavra diz assim, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Olha que coisa linda que ele está dizendo aqui. Olha, Jesus ele morreu uma vez, ele não precisou morrer 2, 3, 4 vezes. Jesus ele não precisa passar pelo sacrifício várias vezes, apenas uma única vez, porque ele era justo. Aqui ele diz, o justo, singular, é um só, o justo pelos, plural, injusto, por todos nós. Jesus, ele é o justo que veio trazer, mas ele diz, olha só, para que eu possa te levar a Deus, você precisa ser mortificado, você precisa morrer aonde? No caixão? Na terra? Não, na verdade. O que isso quer dizer, morrer na verdade? O que ele está dizendo é que a gente deve se entregar à palavra da verdade, a obedecer à palavra de Deus, obedecer o que Jesus ensinou. Ou seja, e isso é morrer, porque tem hora que eu quero fazer o que Deus não quer que eu faça. Tem hora que a minha carne deseja fazer aquilo que Deus ensina que eu não devo fazer. Então é morte, que eu tenho que dizer não. Aí no mundo, quando a gente conversa de Deus, fala assim, não, eu não quero andar com Deus, que é esse negócio aqui? Vocês são bobos, vocês ficam aí negando as vontades, os desejos do seu coração. Não, se Deus te criou, se Ele te deu prazer, se Ele te deu sexo, se Ele te deu alegria, se Ele te deu a oportunidade de fazer essas coisas, é para que você desfrute a vontade. Não, Deus quer que você desfrute dessas coisas, mas dentro das condições que Ele impôs. Quando Ele fala de sexo, Ele fala que nós devemos desfrutar o sexo com o nosso cônjuge, dentro da aliança do casamento. Fora da aliança do casamento, não é para desfrutar o sexo. Aí é contrário à natureza que Deus criou. Mas a minha carne deseja isso, fora da aliança. Então eu tenho que morrer por meus desejos. E se eu estou dando asa a esses desejos,
fora da aliança, eu estou em pecado. Aí que adianta eu falar assim, eu vou na igreja, eu oro, eu dou o dízimo, eu canto, eu dou glória a Deus, mas em casa eu pratico o que Deus diz, é o que ele está falando. Então para quem é? Para quem mortificou, na verdade, a sua carne. É isso. A gente fica tentando achar desculpa, né, bíblica, condições. Mas é que a situação é a seguinte, que Jesus determinou como é que tem que ser e é assim que é. E acabou. Não tem conversa. O resto é desculpa. Era isso que a nação de Israel estava fazendo. Querendo achar uma desculpa. Senhor, o Senhor falou que era a nossa aliança e tal, agora a gente está nessa situação, mas tem um inimigo muito forte aí vindo, a Síria vem vindo aí com todo o exército pesado, cheio de armamento que a gente nem tem, e agora como é que faz? Não, a gente precisa de fazer aliança com o Egito. Deus está falando, eu não posso vencer o exército da Síria, porque a ameaça não era o Egito, a ameaça era a Síria naquela época. Por isso que eles queriam fazer aliança com o Egito. E a gente vai ver aqui nessa passagem, né, que eles correram tanto, fizeram uma aliança que não serviu para nada, porque Deus falou antes aqui que essa aliança não ia servir para nada, e a Síria veio com todo o poder para destruir, mas Deus só para mostrar para eles que eles estavam fazendo uma escolha errada, Ele não deixou a Síria chegar lá. Antes de chegar lá, Deus destruiu a Síria. Tudo que eles fizeram foi à toa, porque Deus falou, vocês não confiaram em mim, mas eu ainda vou fazer para mostrar para vocês que quem pode sou eu. O mundo não pode te ajudar. Volta para mim. É assim. Olha só o versículo 19. Versículo 19 ele diz, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, não chorarás mais certamente, se compadecerá de ti a voz do teu clamor e ouvindo-a responderá. Olha só que interessante, Deus reafirma a aliança que ele fez. Ele fala, olha, eu prometi que um dia você ia habitar em Sião, né? Eles estavam em Sião, só que agora vinha a Síria tentar tomar Sião deles, e eles acreditavam que a Síria ia realmente conseguir tomar Sião deles. Então o que eles fizeram? Vamos deixar Sião e vamos para o Egito, para fazer aliança, para depois a gente pegar o Sião de volta. E Deus está falando, eu fiz uma promessa para você. Você vai habitar em Jerusalém, você vai estar no Monte Sião, você não vai chorar mais. Olha só Deus consolando, dizendo que o que Ele tem, né, a aliança que Ele dá, ela é perfeita, ela é completa. Deus, quando faz aliança, Ele dá tudo o que a gente precisa para a gente viver em aliança com Ele. Ele diz, não chorar mais, certamente se compadecerá de ti. Deus vai se compadecer dele. Mas olha só, é a condição. A voz do teu clamor. Eles tinham que se arrepender. Eles tinham que querer. Eles tinham que buscar. E se eles buscassem, olha o que ele diz. Ouvindo a sua voz, ouvindo o seu clamor, ouvindo a sua oração, ouvindo o seu pedido, ouvindo que você me quer, eu te respondo. Eu te respondo. Eu não sei a condição de cada um hoje aqui, como você tem vivido a sua vida. O que eu sei é que isso é uma verdade, tanto para Israel quanto para você que está aqui. Porque Jesus disse que Ele continua o mesmo. Né? Deus é sempre o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou a maneira de agir. E naquele tempo, né, 2.600 anos atrás, Ele disse, se você clamar, eu vou te ouvir. E Jesus, quando chegou, Ele disse que nós podemos clamar, e se nós clamarmos, Ele nos ouvirá. Se a gente bater a porta, Ele abre a porta. Se nós o buscarmos, nós vamos encontrar. Então, se hoje essa mensagem está levando você, né, a olhar para o seu coração e falar assim, eu sou um miserável, um pecador que precisa de um Salvador, entenda, é o Espírito Santo de Deus que hoje está trazendo a convicção do seu pecado, para que você se humilhe diante de Deus e diga assim, Senhor, eu preciso de você, eu te quero, eu preciso, me salva. É só buscar, porque se você buscar, se você clamar, Ele vai ouvir. Ele vai ouvir. Ele vai ouvir a tua voz. Ele está esperando. É aqui, é a bênção, é a misericórdia de Deus. Né? Só que essa bênção, essa misericórdia, não está relacionada com o que você fez. Está relacionado com o que Ele fez. Está baseado na aliança que Ele fez com o seu povo. Está baseado na aliança que Jesus fez conosco na cruz do Calvário.
Alguns estão esperando resolver os seus problemas para depois ir para Jesus. Querido, o seu problema é não ter Jesus. O resto não é problema. O resto não é problema. Seu problema não é ter dificuldades na vida. Seu problema é não ter fé nas promessas que Jesus fez para vencer as suas dificuldades. Esse é o nosso problema. Jesus disse, olha, comigo, neste mundo, tereis aflições. Então quer dizer, Jesus não é a garantia de não ter aflições. Jesus é a garantia de que você vai vencer as aflições. Aí ele diz, neste mundo terei aflições. Tende bom ânimo. O que ele está dizendo? Não desanime, não se entrega, não pense que você é derrotado. Você vai ter problema sim, mas eu vou estar com você. Nós juntos vamos caminhar, e eu vou te sustentar, e eu vou te consolar. Tem de bom ânimo, se anima, vá adiante, siga em frente. Eu vou sustentar na hora que você precisa do sustento. Mas para isso, eu tenho que clamar, eu tenho que depender, eu tenho que querer andar com Ele, eu tenho que ter fé, repousar na promessa e na aliança que eu tenho com Jesus Cristo. Olha só. A partir do versículo 20 até o versículo 26, Deus está falando da restauração de Israel e Ele promete 7 bênçãos aqui para Israel. Né? Tem 7 bênçãos. Essas bênçãos, na verdade, iam começar no tempo de Isaías, mas elas iam se completar no milênio. Né? Ou seja, tinha bênçãos para aquele momento e tinha bênçãos para o futuro. Né? Deus ele olha para todo o tempo, Ele não está limitado pelo tempo. Então Ele está mostrando aqui bênçãos, né, presentes, bênçãos atuais, bênçãos no futuro próximo e bênçãos no futuro distante. Nós vamos estar vendo isso. As 3 últimas bênçãos dessas 7, elas estão ligadas ao que vai acontecer no milênio. Mas as outras 4, as primeiras 4, estavam ligadas com aquele momento e com o futuro próximo ali. A primeira bênção que a gente vê no versículo 20, na primeira parte do versículo 20, é que Deus ia trazer disciplina quando fosse necessário disciplinar o seu povo. Disciplina é bênção, irmão. É bênção. Olha só, versículo 20. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto. Alguém quer pão de angústia e água de aperto aqui? A gente quer X tudo. Né? A gente quer X tudo e pina colada. Não é o que a gente quer, mas tem hora que é o que a gente precisa. Até hoje, faz 22 anos, né? Essa semana eu preciso completar 22 anos de casado, né? E até hoje, né, a gente tem alguns costumes, né? Agora que nós temos nossos meninos, eles têm 17, e os irmãos sabem que o Samuel é, né, um garoto especial, então tem algumas coisas que a gente precisa decidir por ele ainda, né? Mas lógico, ele tem, né, as suas vontades, seus desejos, mas ele não tem a maturidade de uma pessoa, né, adulta na idade dele. Então, às vezes, ele faz escolhas imaturas. E a Priscila, ela gosta muito de agradar a gente. Então, ela pergunta, o que vocês querem comer? Então, perguntar para Samuel o que ele quer comer, o que ele quer comer? Pizza, salgadinho. Agora, seria sábio elas, todo dia que ele pedisse pizza, dar pizza só para ele? Não. Tem hora que ela tem que dar brócolis, arroz, feijão, né? Tem hora que ele tem que comer outras coisas, porque a gente sabe que ele não vai ser uma criança saudável se ele fizer isso. Na verdade, tem hora que ele ganha pizza, mas ele precisa comer o que ele precisa. Então é assim, é que a gente, como eu disse, a gente não quer pão de angústia e água, né, amarga, água apertada, a gente não quer. O que a gente quer é que Deus faça um X tudo, nem X sardinha, né? A gente quer. Alguém gosta de X sardinha aqui? Né? Porque foi o que ele fez lá quando ele multiplicou o pão e os peixes, né? Ele fez um X sardinha. Né? Nem isso a gente é muito chegado. Tem português hoje aqui? O português gosta, não é? A gente brasileiro não gosta muito, não. Olha lá, o Bruno até baixou a cabeça ali. Ô Bruno, você é um português falsificado. Você é o traidor da pátria. Né?
O Bruno gosta de X-tudo, né, Bruno? Ainda mais se for grande, é o que a gente quer comer. Mas tem hora que fala assim, não, vocês estão precisando comer é brócolis. Come também, né? A gente maior, adulto, a gente come porque a gente sabe que a gente precisa de nutrição. E é isso que ele está dizendo, ele vai disciplinar. Né? Então aqui ele está fazendo, aqui é interessante que ele faz realmente uma referência à comida. O profeta, Deus está falando, né? O profeta está falando que Deus está falando, e aqui ele está anunciando que durante agora o exílio, durante a escravidão, eles não iam comer o que eles queriam comer, eles iam comer o que dessem para ele comer. E que aquela situação que sugeria, porque para pensar comigo, Deus não tinha dado uma dieta especial para Israel? Não tinha uma série de coisas que eles não podiam comer segundo as leis de Deus? Tinha uma série de coisas que eles não podiam comer. Eles não iam poder mais estar fazendo isso. Porque se eles estivessem na mão de quem, eles tinham que comer o que desse e acabou. E Deus está dizendo, olha, é isso que vai passar com vocês. Vocês vão comer o pão da angústia. A água do aperto. A água amarga. É assim. Se vocês não se arrependerem dos seus pecados, vocês não vão comer o que vocês querem. Vocês pensam que estão fazendo o que querem, mas vocês não vão comer o que querem. Eles vão receber o que vocês não querem. Vai ser ruim. Então a primeira bênção é Deus disciplinar a nossa vida. A segunda bênção está no versículo 20, na segunda parte, e o versículo 21. Segue lá comigo, ele diz assim, ó. Mas os teus instruidores, os teus mestres, nunca mais fugirão de ti, como voando com asas. Antes os teus olhos verão a todos os teus mestres, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. A segunda bênção que Deus promete é dar direção. Hoje você entende muito bem, né? A maioria das pessoas hoje aqui não conseguiria chegar na maior parte dos lugares que você vai se você não tivesse o GPS do seu telefone. É verdade? É verdade. Sem GPS a gente não iria na maioria dos lugares. Eu lembro quando eu cheguei aqui na América, que não existia, né, essa coisa de GPS. Já existia GPS, mas era caríssimo, era poucas pessoas que tinham, o plano custava uma fortuna. Então, né, quem queria andar, tinha que andar com a sacola de mapa. E eu tinha. Eu depois fui dirigir em Modena. Eu tinha uma sacola, uma bolsa com todos os mapas de Nova York e de New Jersey. Esses dias mesmo eu joguei fora um bocado, né? Eu falei assim, vou vender. Eu falei, mas quem vai comprar um negócio desse? Não adianta, não serve pra nada. Eu tinha uma bolsa, mas era uma bolsa mesmo assim, eu devia ter uns 25 livros, né? Que mostrava as ruas, os locais. E eu, quando cheguei, foi a primeira coisa que eu fiz, eu juntei dinheiro para comprar os mapas, porque eu odeio ficar no mesmo lugar sempre. Tem gente que vem do Brasil, vem para Nuca, nunca saiu de Nuca, nunca foi para lugar nenhum, volta para o Brasil e não conhece nem Rio Saio. E tá bem, que a gente vive feliz